biografia tenha sido uma grande tragédia. 26. O homem pertencente a ele procura instintivamente sua torre de marfim, um baluarte que o libere da massa, do vulgo, da multidão, um lugar para esquecer o homem, cuja regra, entretanto, constitui a exceção, a menos que seja um caso particular em que sob um instinto mais forte ainda se oponha a esta regra, sendo ele mesmo cognoscente, no grande e excepcional sentido da palavra. Quem quer que no trato com os homens, não tenha passado por todos os matizes da angústia, o rubor, a palidez da compaixão, a necessidade imperiosa do isolamento, esse não é verdadeiramente um homem de gosto superior. Porém, se permanece altivo e taciturno em seu refúgio, então não está destinado ao conhecimento, não é predestinado a ele. Se o estivesse, chegaria a dizer-se um dia, ao diabo com o meu bom gosto. A regra é mais interessante que a exceção, mais interessante que eu que sou a exceção. E desceria de sua torre com a sublime decisão de misturar-se com a multidão. O estudo do homem comum, estudo prolongado e sério, que requer muito tato, repugnância dominada, familiaridade, más companhias, e toda companhia é má, exceto a de nossos iguais, é um capítulo necessário na vida. 38. De todo filósofo, o mais desagradável talvez e, quem sabe, o mais pródigo em decepções. Porém, se tem sorte, como costuma acontecer a todo favorito do conhecimento, receberá auxílios que tornarão mais tolerável sua tarefa. Refiro-me aos cínicos, aos que confessam ingenuamente a animalidade, a vulgaridade, a regra que trazem em si, que, entretanto, conservam bastante espírito e penetração para sentirem-se obrigados a falar ante testemunhos de si mesmos e de seus semelhantes. Por vezes chegam a se revolver em seus livros como em seu próprio monturo. O cinismo é a única força sob a qual as almas vulgares roçam o que se chama sinceridade, e na presença de todos os matizes de si mesmo, o homem superior deverá aguçar o ouvido e considerar-se feliz todas as vezes que perceber as palhaçadas despudoradas ou os desvarios do sátiro científico. Em certos casos, o encanto acompanha o asco, quando, por um capricho da natureza, o gênio foi entregue a um mono imprudente. Como o abade Galiani, o homem mais profundo, mais penetrante e possivelmente também o mais tenebroso de seu século, era muito mais profundo que Voltaire e, consequentemente, sobressaia mais que ele ao calar-se. Frequentemente acontece que a cabeça de um sábio seja acompanhada pelo corpo de um mono, que uma inteligência sutil e excepcionalmente dotada acompanhe uma alma vulgar. Este caso não é raro entre os médicos e os fisiólogos da moral especialmente. Sempre que se fale mal do homem sem pôr malícia nisto, o amante do conhecimento deve prestar ouvidos e ficar atento sempre que ouvir falar sem indignação. Porém, se a irascibilidade é a mão da mentira, então ninguém mente mais que o homem indignado. 27. É difícil fazer-se compreender, sobretudo quando se pensa e se vive Gangas Rotogati. Estas três palavras sânscritas, Gangas Rotogati, Kurmagati, Mandeikagati, significam 39, respectivamente, no ritmo do Ganges, isto é presto, em passo de tartaruga, isto é, lento, em passo de ran, ou staccato. Assim, pois, quando se está em meio a homens que vivem e pensam de outra forma, seja Kurmagati ou Mandeikagati, tudo é segundo o modo de andar das rãs. Faço tudo o que é precisa para que me entenda e agradeceria calorosamente aqueles que têm a boa vontade de interpretar com certa sutileza o que dizemos. Mas quanto ao que se refere aos bons amigos, sempre demasiado indolentes, que acreditam ter o direito de não se esforçarem, seria conveniente conceder-lhes antecipadamente um pouco de jogo, certo campo livre para sua falta de inteligência. Deste modo teríamos que rir. Ou ainda, desembaraçar-nos deles, e continuar rindo. 28. O ritmo do estilo é o que há de mais difícil de traduzir de um idioma para o outro, depende do caráter da raça ou, para falar em termos mais fisiológicos, do ritmo médio de sua respiração. Há uma infinidade de traduções que foram feitas com boas intenções, mas que são quase falsificações, porque se esqueceram do caráter verdadeiro do texto original, ou de seu tom vigoroso e alegre, que ajuda a sobrevoar tantas coisas e palavras perigosas. A língua alemã está praticamente incapacitada de apresentar um texto na própria língua, disso podemos deduzir sem nenhum temor de equivocar-se que o alemão não pode empregar os matizes mais alegres e audazes, próprios de um espírito livre e independente, como se poderia dizer, do mesmo modo que não possui em seu corpo e sua consciência nada do saltimbanco ou do sátiro, mas também não sabiam traduzir Aristófanes ou Petrônio. Encontram-se entre os alemães com toda prolixidade, tudo o que há de gravidade majestosa, de pesadume, de pompa solene, todos os gêneros intermináveis e enfadonhos. Seria perdoável se eu afirmasse que a prosa de Goethe, com seu misto de gravidade e de 40, elegância, não constitui uma exceção. Sua prosa é o espelho do bom tempo antigo ao qual pertencia e a expressão do gosto alemão, num tempo em que ainda existia um gosto alemão, o do barroco, in moribus et artibus. Lessing representa uma exceção graças à sua natureza de comediante que compreendia muitas coisas. Ele, que não por acaso foi tradutor de Bailly e que gostava de refugiar-se nas paragens de Diderot e Voltaire, mais gosto ainda encontrava nos autores cômicos antigos. Lessing gostava da independência até no ritmo de seu estilo, era seu modo de evadir-se da Alemanha. Porém, como poderia a língua alemã, ainda que através da prosa de um Lessing imitar o ritmo de um Maquiavel, que em seu Príncipe nos faz respirar o ar seco e sutil de Florence que coloca mesmo as mais graves questões em alegríssimo, talvez com um delicioso prazer de atrever-se a esse contraste, pensamentos grandes, pesados, perigosos, apresentados sob um ritmo de galope do mais insolente bom humor. Quem se atreveria, afinal, a traduzir Petrônio para o alemão, o qual mais que qualquer outro grande músico virtuoso do presto tanto por seus rodeios e sutilezas quanto pelo seu vocabulário? Que importam, finalmente, todas as vilezas de um mundo enfermiço e perverso ainda que fossem as do mundo antigo, quando se galopa, como ele, nas asas do vento, com o ímpeto, o sopro e a ironia libertadora de um furacão que vivifica todas as coisas.
Quanto a Aristófanes, esse espírito que transfigura e completa a antiguidade e por amor ao qual se pode perdoar ao helenismo por ter existido, supondo que se tenha compreendido radicalmente tudo que deve ser perdoado e transfigurado, não sei de nada que tenha feito com que eu sonhasse tanto acerca da natureza enigmática de Platão, como esse pequeno fato que tão felizmente nos foi transmitido. Sob a almofada de seu leito funerário não se encontrou nem Bíblia, nem escrito egípcio, pitagórico ou platônico, mas um exemplar de Aristófanes. Como Platão teria suportado aquela vida grega a qual dizia não, sem Aristófanes? 41, 29. Da independência ao privilégio dos fortes, da reduzida minoria que tem o calor de autoafirmar-se. E aquele que traía de ser independente, sem estar obrigado a isso, mostra que não apenas é forte, mas também possuidor de uma audácia imensa. Aventura-se num labirinto, multiplica os mil perigos que implica a vida, se isola e se deixa arrastar por algum minotauro oculto na caverna de sua consciência. Se tal homem se extinguisse, estaria tão longe da compreensão dos homens que estes nem o sentiriam, nem se comoveriam em absoluto. Seu caminho está traçado, não pode voltar atrás, nem sequer lograr a compaixão dos seres humanos. 30. É difícil evitar que nossas visões mais elevadas pareçam loucuras e por vezes até crimes, quando chegam a ouvidas que não são capazes de compreendê-las. A distinção entre o esotérico e o esotérico, adotada antigamente pelos filósofos índios, gregos, persas e muçulmanos. Isto é, em todas as partes onde se acreditava numa hierarquia e não na igualdade de fato e de direito, esta distinção não repousava tanto como se acredita no fato de que a filosofia esotérica permanece no exterior e é visível para todos, que a avaliam, a medem e a julgam de fora e não de dentro. O essencial é que vê as coisas de baixo, enquanto que a filosofia esotérica vê de cima. No cimo de certos cumes mesmo a própria tragédia deixa de parecer trágica. E se fossem reunidos numa única massa todos os males do mundo, quem se atreveria a dizer que esse aspecto nos levaria necessariamente à piedade, isto é, a um aumento dos males? O que serve de alimento para o espírito de uma categoria de homens superiores é quase sempre um veneno para uma espécie diferente e inferior. As virtudes do homem ordinário transferidas a um filósofo seriam, possivelmente, vícios e debilidades. 42. Homem superior teria que degenerar para adquirir as qualidades que obrigariam a considerá-lo um santo, no mundo inferior no qual caísse. Existem livros de efeitos contrários para a alma e para a saúde sempre que seja uma alma inferior, uma energia vital débil, uma alma superior ou uma energia poderosa. No primeiro caso, estes livros são perigosos, corruptores e dissolventes. No segundo caso são umas chamadas armas que induz aos mais valentes a porem à prova sua força. Os livros de todos sempre são mal cheirosos. Neles há o cheiro da raia miúda. Onde quer que a povo fale e beba, e mesmo onde venera, produz cheiro mau. Ao se querer respirar ar puro, não se deve ir à igreja. 31. Quando se é jovem se venera ou se despreza indiscriminadamente, sem considerar o conceito de valor do matiz, que é o melhor benefício da vida. Pagar um alto preço por não ter sabido opor-se aos homens ou às coisas a não ser com sim ou não, considera-se justo, tudo está posto no mundo para que o pior dos gostos, o gosto do absoluto, seja cruelmente burlado e escarnecido. A inclinação à cólera ou à veneração, própria da juventude, não parece repousar até depois de ter desfigurado as coisas e os homens, o que lhes serve de desáfogo. A juventude tem, por natureza, uma inclinação a falsificar e enganar. Quando a alma jovem, torturada por mil desilusões, volta, finalmente, cheia de suspeitas contra si mesma, desgarra-se com impaciência ardente e violenta em seus remorsos, vinga-se de sua grande cegueira, como se esta tivesse sido voluntária. Nesta idade de transição, alguém castiga a si mesmo, desconfia de seu próprio sentimento, inflige a seu entusiasmo o tormento da dúvida, a boa consciência parece um perigo, como um véu que lançasse sobre si mesmo e, antes de mais nada, toma partido, mas a fundo. 43. Contra a juventude. 10 anos mais tarde nos apercebemos que aquilo também era juventude. 32. A característica do maior período da história da humanidade, a pré-história, foi valorar uma ação segundo suas consequências. O próprio ato importava tão pouco quanto suas origens, mais ou menos como acontece, hoje em dia, na China, onde os filhos recebem honra ou vergonha como herança dos pais. Era o efeito retroativo do êxito ou do fracasso que induzia a pensar bem ou mal de uma ação. Convenhamos, pois, que aquele foi o período pré-moral da humanidade. O imperativo conhece-te a ti mesmo era, pelo contrário, desconhecido. No decurso dos últimos 10 anos, mudou-se o caminho e agora, o valor é atribuído não às consequências da ação, mas às suas causas. Isto representa um acontecimento importante, produto de um grande refinamento do juízo, o efeito distante e inconsciente dos valores aristocráticos, da crença nas origens, o sinal distintivo de um período que poderíamos denominar de período moral da humanidade, definitivamente o primeiro passo para o conhecimento de si mesmo. Por isso a ação ocorre ao inverso, e em lugar de se procurarem as consequências, trata-se de encontrar a origem. Que inversão de perspectiva! Uma inversão que é fruto de longas lutas e prolongadas atribuições, mas, na verdade, uma nova superstição de funestas consequências, uma singular estreiteza de interpretação, que chegou para dominar atravessando este caminho, atribuiu-se a origem de um ato, no sentido mais estrito do termo, a uma intenção e se esteve de acordo com a crença de que o valor de um ato reside no valor da sua intenção. A intenção era por si só a origem e a pré-história da ação, e por este preconceito se diferenciou até nossos dias louvor e a censura, formularam-se juízos, inclusive se filosofou. Hoje não deveríamos sentir a 44, a necessidade de uma inversão total dos valores, graças a um novo retorno sobre nós mesmos, a uma nova sondagem do homem. Não chegamos ao princípio de um novo período ao qual se qualifica, negativamente desde o começo, de extramoral, posto que entre nós, pelo menos, imoralistas, se começa a entrever que o valor decisivo de um ato reside precisamente no que tem de não intencional, e que tudo que tem de intencional
tudo o que se pode ver ou saber dele, tudo o que forma a sua superfície e sua epiderme que, como toda epiderme, é mais o que oculta que o que desvela. Resumindo, vemos que a intenção nada mais é que um signo e um sintoma que tem necessidade de ser interpretado, um signo carregado de demasiadas